Palavrão, palavra, palavrinha. Palavra, 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 palavra. Olá, aqui no Palavrão, palavra, palavrinha, eu utilizo a palavra criativa para acordar emoções e pensamentos adormecidos e despertar a coragem de sonhar acordado. Sou a Tânia Cristina Dias, escritora e psicóloga, e escrevo histórias para crianças e adultos, porque acredito que a palavra tem o poder de criar todas as coisas neste vasto universo. Neste quadro Palavra, vou contar histórias do meio tempo. E lá no final, a gente vai bater um papo e descobrir solução ou pontos de vista diferentes que possam lhe ajudar a fazer suas próximas escolhas. A história de hoje é o quarto de 5 capítulos de um conto que se chama Cantiga para Ninar. Então, a casa é sua, entre! Cantiga para Ninar, de Tânia Cristina Dias. Flor de não me esquece. Dizem que aquele que a encontra e aspira não mais se esquece de quem pensar no momento. Catarina acordou antes do marido. Trabalharia na escola, somente à tarde. A cama não era lugar que ela cabia por muito tempo. Acordar, de alguma forma, era sempre um sossego. Os sonhos eram tão reais, outras vezes pareciam revelar o futuro. Aprender ainda cedo a não falar sobre eles, porque entendeu que as pessoas faziam as perguntas mais descabidas para ela sobre o que estava por vir. E como Catarina tinha a atenção de quem se mantém desperto, era fácil conectar inúmeras informações e pensar em suas consequências. Premonição não era, e sim a constatação de uma mente atenta. Certo dia, ao dizer a uma vizinha que a vida não seria fácil, devido às intrigas causadas e um maltratamento dado aos próprios filhos e marido, foi chamada de bruxa, indecente. Até o título de falsa profeta recebeu. Catarina sabia distinguir muito bem as coisas de Deus e as coisas dos homens. Foi fácil concluir o motivo que levava parte da humanidade não querer ver nem ouvir. Esse mesmo comportamento fazia algumas pessoas acreditarem na mágica de plantar urtigas e colher amoras. A cozinha ainda estava escura, tão escura como sua pele. Ia adivinhando as panelas por sua forma e lugar. Assim era a vida que Catarina escolhera ter. Ordeira, milimetricamente organizada. Caneco, coador, a mesma medida de pó e quantidade líquida em ebulição. Rapidamente, o cheiro do café ocupava toda a casa. Seguir a mesma rotina a fazia quase invisível e tornava possível viver em sociedade. Essa lição foi aprendida ainda bem cedo. Junto a outra lição que explicava as diferenças nas formas de viver nascidas da subjetividade humana. E por último, mas não menos importante, aprendeu que a influência era um tipo de anzol, jogada em um mar de peixes grandes e pequenos. Mas independente do tamanho, todos os peixes eram famintos. Escolhas modestas foram a certeza de uma vida regular, ser professora da classe infantil, a tornara visível apenas para os pequenos. O casamento com Tenório, homem simples, calado e também ordeiro. A personalidade subserviente, o trabalho artesanal dedicado à madeira, formão, goifa, entalhe. A utilidade de apenas atender aos pedidos variados dos clientes. Preço considerado justo, por ser sempre baixo. Os salários somados tornava tudo simples, pacato, invisível e adequado. O marido era bom, muito bom, mas não todo. O ciúme excessivo o tornara inútil para o amor. Logo depois do casamento, começaram os primeiros indícios desse pequeno mal. Primeiro, um olhar de um amigo, voltado para sua esposa. Um comentário simples sobre os cabelos dela. Por conta disso, Catarina escolheu raspar a cabeça, pela primeira vez, para perceber tardiamente que, no lugar de uma aparência mais submissa, realçou ainda mais o desenho bem talhado do seu rosto. O pescoço esguio e a beleza sem nada mais para escondê-la.
Depois vieram as mães dos alunos, que exigiam cuidados para seus filhos, além do horário da escola. E um tipo de sentimento penoso tomou conta de Tenório. Queria de Catarina um tipo de amor exclusivo. Ela, por mais que se esforçasse, não resolvia. Para ele, o suficiente não tinha borda. Começou sendo estúpido, depois passou à aridez e, por último, cedeu à bebida. Catarina, que desde criança lidara com esses pequenos cataclismas humanos, escolheu não reagir. Apenas cedia às vontades de Tenório, feito as madeiras moles ideais para entalhes, mas não por subserviência, mas para economizar energia. Não queria aumentar a distância que o marido cavava entre eles, dia a dia, manualmente. Dispunha a mesa de forma simples, xícara e pires, um prato maior com a merenda, e caminhava em seguida para o quintal, em jejum mesmo, a alimentar a alma com cheiros e a tonalidade do dia. Gostava do ar da manhã, ainda úmido e fresco. Às vezes, o marido acordava e tomava café. Nestes dias, caminhava para o trabalho na pequena marcenaria, no final da rua. E era terno. Lembrava o homem de antes. Conversava, pedia a Catarina para ler um poema ou qualquer outra coisa. Pode ser o planejamento de sua aula mesmo, é tão bonito. Queria ser seu aluno, sabia? Mas você é mais que isso, Tenório, muito mais. É que não adianta. Você olha de um outro jeito para essas crianças. E que jeito é esse, Tenório? Um jeito de esperança. Catarina respirava fundo antes de responder. Está vendo, Catarina? É isso. Você tem demora na resposta. Isso só acontece quando já tem espaço entre a gente. Tenório, você aprecia o pequeno quando pode ter o todo. Para você, tenho muito mais a entregar do que meu olhar. Tenho meus sonhos, minha admiração, meus anos de vida. Sou toda inteira aqui. Você me conhece mais do que qualquer outra pessoa nessa vida. E ela se levantava, passava as mãos sobre o rosto dele, desenhava todo ele novamente com seus dedos, pousava os lábios nos lábios dele e dizia: escolhi você, só você. Ele tremia e continuava esperando mais, feito o aluno que não aprendeu a lição. Ansiava pelas aulas de reforço. E Catarina, de novo, respirava profundamente. Em outros dias, quando a bebida convergia os pensamentos dele em um espiral, o corpo se curvava e vomitava sua dúvida e medo por toda a casa. Catarina limpava rapidamente, sem deixar nenhum vestígio da insensatez do marido. Sabia que se ele fosse um pouco mais ciente dos próprios atributos, seria feliz, porque era feito de bondade, bom caráter, dedicação. Mas a insegurança era tamanha, que não enxergava a esposa ou o casamento que tinha, terno, terreno, tranquilo. Se não fosse dado às imaginações ou atento à opinião alheia, seria um homem feliz. Mas não sabia disso, e também desconhecia que a vida se camuflava em seu próprio esforço de distanciar de si. Então, Catarina fazia o almoço e atendia a porta da sala, uma procissão de clientes afobados e cobradores atormentados. Escutava impropérios, desaforos, queixas. Isso em breve vai passar. Sei disso. Desculpe. Assim que ele melhorar, acabo seu móvel. Posso lhe pagar sim, no dia 10. Mando o restante do dinheiro. Obrigada pela compreensão. Sempre as mesmas frases, o mesmo olhar, nem baixo nem alto, mas o olhar de quem via por dentro as aflições alheias. Agradecia quem não entendia agradecimento. Era gentil por gostar de ser, apenas por isso. Mas quando chegava a tarde, seu dia se transformava. Olhava para a classe, seus pequenos infantes, e ali naquele posto era toda ela. Perfeita, planta central de um jardim. Florescia, abrigava os pequenos, fornecia sombra às crianças, escutava histórias, ensinava autonomia, apresentava a cada aluno seus próprios talentos, como quem oferece iguarias em bandeja de prata. Tome, prove, esse é você.
Era exímio em retirar cada criança da forma que a sociedade atribuíra. Professora, mestre, general de uma batalha, a transformação, a luta, a vitória da guerra em sala de aula. Uma guerra atroz social, descomunal e desumana. Desenvolvia pequenos soldados leais, dedicados, que digladiavam com o preconceito, a injustiça e o desgoverno dos adultos. Formava um pequeno exército para o futuro, sem ser vista, sem ser molestada, sem ser repreendida, porque cada morador daquela cidade enxergava apenas por uma fresta e viam na simplicidade das escolhas dela uma conformidade com a existência. Mas se ao menos um se permitisse olhar um pouco mais de perto, veria nela uma alma gladiadora e territorialista, pronta para comandar seu exército de forma ostensiva, frontal, pela retaguarda e pelos flancos. Uma guerra sem tortura, sem artilharia, mísseis, torpedos ou armas biológicas. Uma guerra que lembrava a cada ser vivo da sua importância nessa vida, da necessidade de um zelo pelo coletivo, a generosidade, a empatia. A infiltração e movimento torneante já acontecia em cada casa, infiltrada de forma velada e aparentemente amena. Uma guerra ganha com antecedência, paciência e zelo. Nesse capítulo, conhecemos um pouco mais sobre as escolhas de Catarina. E você, o que pensa a respeito do relacionamento dela com Tenório? E a forma como ela exerce a profissão? Então, a pergunta que deixo hoje é: qual marca você escolheu deixar no mundo? Por hoje é só. O podcast Palavra, Palavrão, Palavrinha tem a sua idealização, produção de textos, roteiros e voz feitos por Tânia Cristina Dias. Produção de áudio e trilha sonora, Zaca. Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Prefeitura Municipal de Itabirito. Se quiser conversar com a gente, encaminhe um e-mail para palavra-palavrão-palavrinha@gmail.com. Até semana que vem. Palavrão, palavrão.